O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós temos a oportunidade de celebrar essa Santa Missa, ouvindo esse trecho do Evangelho narrado por São Mateus, e celebrarmos São Luís Gonzaga, um rapazinho muito novo, que deixa um testemunho para a humanidade. Viveu em 1550, 1560. Viveu praticamente na mesma época do descobrimento do Brasil. Mas os exemplos, eles não envelhecem, os exemplos, eles permanecem sempre atuais. Essa é uma coisa bonita que a gente realmente tem que contemplar na obra de Deus. E o exemplo de São Luís Gonzaga, queridos irmãos e irmãs, serve para que a humanidade compreenda o valor de abraçar o Evangelho. Se nós realmente tomarmos o Evangelho como algo que serve para a nossa edificação, nós faremos progresso tanto quanto São Luís Gonzaga. E a oração de hoje, não sei se vocês prestaram atenção, a oração de hoje ela é tão profunda que ela diz assim, a Deus, o pedido que nós fazemos: se não o seguimos na inocência, porque se por acaso já perdemos a inocência, que ao menos consigamos segui-lo na penitência. E esse seguir na penitência entra certinho naquilo que o Evangelho nos fala hoje da porta estreita, do caminho exigente, porque espaçoso e largo é a porta e o caminho que levam para a perdição, e infelizmente são muitos os que enveredam por ele. Vamos pensar por um momento como seria esse caminho largo e espaçoso. Como seria? Seria aquele caminho que não tem exigência nenhuma, que a gente vai levando do jeito que a gente acha que deve levar, que ninguém se sente culpado pelos erros que comete, que ninguém é chamado a se arrepender, a pedir perdão. É um caminho de muito fausto, de muita alegria, né? De muita opulência, de muita tranquilidade, mas no final ele dá em lugar nenhum. Já o caminho que conduz para Deus é um caminho exigente. Nós estamos vivendo um período em que as pessoas não querem saber mais de exigência. Eu acho interessante que os adultos, nós adultos,
quando a gente fala em relação aos filhos, nós falamos nos reclamando, porque ninguém pode dizer mais nada, porque a gente orienta, eles não seguem, a gente pede uma coisa, eles fazem outra. Mas depois a gente não percebe que o nosso proceder também é do mesmo jeito. Principalmente se nós estivermos numa pastoral, num movimento da igreja, numa associação. Se nós estivermos em uma caminhada, nós somos tentados também da mesma forma a não aceitar as ordens que vêm de quem está comandando. Hoje existe uma resistência tão grande à obediência que é uma coisa impressionante. Como se a obediência fosse um contravalor. É incrível. E eu acho interessante que as pessoas que desobedecem são aquelas que pedem obediência. Bem contraditório, não é? Estão entendendo? É muito contraditório. As pessoas pedem e gostam da obediência, gostam de ser obedecido, mas não querem obedecer. Eu lembro de uma vez, em um telejornal, que uma repórter falou aquela frase que era uma frase muito famosa na igreja, que podia ser traduzida assim: Roma falou, todos acolhem, né? Roma pediu, todos acolhem. E ela dizia: Roma falou e todos discutem. Quando eu lembro dessa frase pronunciada por uma repórter num telejornal por aí, eu fiquei lembrando, digo, meu Deus do céu, olha como o inimigo é astuto. Quantas pessoas escutaram essa palavra? Quer dizer, o Papa pode falar e pedir o que quiser, e a gente discute entre nós se a gente vai aceitar fazer o que ele está pedindo. Isso é loucura. Isso significa pegar a autoridade legitimamente constituída por Deus e isolar a autoridade. Imaginem só se o pastor de ovelhas, aquele que conduz as ovelhinhas para o lugar seguro, ele fosse direcionando as ovelhas, tangendo, como a gente fala, mas as ovelhas que insistissem em ir para o lado errado. E o lado errado fosse o lado do precipício, o lado da miséria, da desgraça. O pastor que está conduzindo as ovelhas, ele tem consciência de que aquele precipício vai ser a ruína do rebanho. Então ele tenta levar para o outro lado, mas as ovelhinhas, não, o pastor está mandando para cá, mas a gente vai discutir e vamos ver, porque para cá parece que é melhor. E isso tem acontecido. Isso deve ser motivo de tristeza para nós. Por quê? Porque nós temos que ter essa convicção de que é mais seguro obedecer do que mandar. A pessoa que ocupa um cargo e ele tem que mandar, ele manda, mas ele fica naquela preocupação se realmente é aquilo. Quem é mandado acolhe e faz do jeito que, na confiança. E é essa confiança que, infelizmente, nos dias de hoje está tão enfraquecida. Mas não é só em relação às autoridades que nós enxergamos com nossos olhos, mas em relação também à autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é que preocupa mais. Nós ouvimos um evangelho como esse e parece que ele não entra ou não se enquadra na vida de algumas pessoas. Alguém ouve um evangelho como esse? Sim, porcos, cães, jogar pérola. Quem é que vai jogar pérola? Mas o que significa isso? Por que que esse evangelho hoje fala de porta estreita, porta larga? O que significa isso? Queridos irmãos e irmãs, a coisa aqui mais clara do que o que está é impossível. Nosso Senhor diz para nós que, para que nós cheguemos no final da nossa vida, tendo feito alguma coisa, nós temos que trilhar o caminho apertado.
E esse caminho apertado significa o caminho da humildade, porque o orgulhoso, o prepotente, o vaidoso, ele não vai escolher nunca o caminho apertado, a porta estreita. Não vai. Ele quer o espaço, porque no espaço ele pode se abrir, igual um pavão, para que todo mundo preste atenção nele. Ele quer espaço. E a vaidade é terrível. Esses dias eu estava refletindo sobre uma coisa que é muito preocupante. Nós ouvimos semana passada o evangelho que dizia que a tua mão direita não saiba o que a tua mão esquerda fez. No sentido de que quando a gente faz uma doação para alguém, quando a gente faz uma obra de caridade, a gente não deve tocar a trombeta na nossa frente para o pessoal prestar atenção no que a gente está fazendo. Olha o que eu estou fazendo, né? Aí aqui e acolá a gente se depara com realidades, as pessoas dizem assim: a minha família já está há 90 anos nesse ofício. Eu digo, muito bem, hora de mudar. Ah, nós fizemos isso, fizemos aquilo, que isso aqui foi isso. A gente fica olhando, mas fez de graça ou fez para cobrar? Eu lembro uma vez eu estava num lugar e chegou um fulano e disse assim: ah, eu vim aqui porque eu trabalhei no piso dessa igreja. E eu queria que o senhor me ajudasse. De quando o senhor trabalhou de graça ou o senhor trabalhou de carteira assinada, recebendo tudo? Mas não era que ele estava pedindo uma ajuda, ele estava exigindo receber porque ele tinha trabalhado no piso da igreja. Vocês estão entendendo a situação como é? O ser humano cobra de Deus. A gente parece que não faz nada de graça. É como se eu terminasse de celebrar essa missa e dissesse: olha, Deus, é mais uma missa que eu celebro. O Senhor coloque aí no caderno, viu? Que eu vou querer. Nós somos pequenos. Nós temos que viver humildemente, repetindo aquilo que nós ouvimos no Evangelho. Somos servos inúteis, não fizemos mais do que a nossa obrigação. Ninguém deve se envaidecer pelo fato de ter feito alguma coisa para colaborar com uma caminhada, com a construção de uma igreja, Não. É triste, porque às vezes quando a gente faz uma coisa e manda colocar o nome da gente, só o fato de colocar o nosso nome já tira a obrigação de Deus de nos reconhecer. Por quê? Porque se fosse escondido, Ele iria ver que a gente fez de coração e não para aparecer. Mas quando a gente faz alguma coisa para aparecer, então a gente já ganhou o que a gente queria, reconhecimento. A palavra de Deus hoje ela nos faz refletir sobre muitas coisas. Mas a principal que hoje deve ficar no nosso coração, nós que estamos aqui na Basílica de Nazaré, aqueles que nos acompanham pela Rede Nazaré de televisão, meus irmãos, olhando para São Luís Gonzaga, escolhamos o caminho da humildade. Essa família Gonzaga não era uma família pobre, não, era uma família de nobres. Luís Gonzaga tinha a possibilidade de ter sido um homem muito rico e poderoso, porque o pai dele era um nobre. E a nobreza naquela época era um negócio assim que a gente hoje nem imagina. A gente tenta imaginar, mas não sabe direito. E ele escolheu o caminho da humildade. Não quis nada da riqueza do pai. Impressionante. Se ele tivesse escolhido ficar com a riqueza do pai, sabe quantas vezes aqui em Belém do Pará a gente ia falar de Luís Gonzaga? Nenhuma vez. Ele escolheu o caminho da humildade. Ele nunca imaginou que um dia ele ia ser reconhecido santo e a gente estaria invocando o nome dele numa basílica na Amazônia brasileira. Nunca imaginou. E ele não fez por isso, não. Ele não fez pensando que o bem que ele ia fazer era para ele ser reconhecido e falado pelos séculos. De maneira alguma. E assim deve ser o nosso proceder. Nós temos que renunciar a todo tipo de pensamento vaidoso. Essa vaidade de querer ser notado, né? É hoje a grande tentação das redes sociais. Tem gente que passa o dia todinho
colocando coisa em rede social para ser admirado. Mas não lembra buscar o reconhecimento de Deus, que é o que conta. Tem gente que perde o dia todinho, qualquer pulo que dá, tira a foto do pulo e coloca para dizer: hoje eu pulei 3 vezes. Olha o que eu comi hoje, né? Podia estar rezando. Se gastasse um pouquinho mais de tempo com a oração, ao invés de estar com esse tipo de ostentação, certamente teria muito mais paz interior. E é isso que nós precisamos, de paz no íntimo de nós. Essas brigas, essas discussões, essas contendas, toda essa situação de rivalidade que às vezes acontece por aí, é falta de oração. E São Luís Gonzaga, esse jovem que hoje nós celebramos, esse jovem que nasceu na Itália, mas era de família espanhola, esse jovem, ele nos dá uma lição muito grande. Buscai primeiro o reino de Deus. É o reino de Deus. É nosso Senhor Jesus Cristo que nós devemos buscar em primeiro lugar. E tudo mais vos será dado em acréscimo. Assim a gente pode resumir a vida dele e a vida de todos os santos que estão na igreja, para nos mostrar que vale a pena seguir o caminho apertado, a porta estreita. Quantos que passaram pelo caminho largo, pela porta larga, e não deixaram nem sinais? E a gente não quer deixar sinal, mas nós queremos deixar um mundo melhor para quem vem depois de nós. Por isso, procuremos viver o Evangelho. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.